Boa noite, galera. Boa noite, futuros advogados. É com muito prazer que eu venho gravar mais um vídeo para vocês. Bom, já gravei um sobre dicas do exame da ordem. Quem não viu, assista. É um vídeo muito bom. Hoje será o nosso primeiro encontro. No nosso primeiro encontro, eu separei para falar a parte mais teórica, sobre o conceito de direito do trabalho, as características, a autonomia, a natureza, o tópico 1 do edital do exame da ordem, da prova que vocês vão fazer agora dia 17 de março. Bom, vamos dar início ao nosso conteúdo. Eu vou tomar como base o livro do Maurício Godinho Delgado. É um livro grande, como vocês podem ver, mas é um livro completo e que os concursos estão exigindo bastante. Hoje nós vamos falar sobre o conceito do direito do trabalho. Segundo Maurício Godinho Delgado, direito do trabalho é um complexo de princípios, regras, institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia de trabalho e outras relações normativamente especificadas, ou seja, englobando também os institutos, regras, princípios jurídicos concernentes às relações coletivas, entre eles trabalhadores e tomadores de serviço. Ministro Godinho Delgado, ele dá um conceito mais amplo do direito do trabalho. É claro que existem outros. Tem um conceito simples, que é ramo do direito privado, que regula a relação empregatícia e outras a elas equiparadas. Vou explicar para vocês de forma mais simplificada para que vocês possam entender esse conceito. O conceito do direito do trabalho nada mais é que direito do trabalho é um ramo do direito que tem como finalidade a proteção da relação de trabalho. Anteriormente à Constituição de 88, o direito do trabalho ele tinha competência para versar somente das relações de emprego. Hoje, o direito do trabalho ele tem competência para versar sobre as relações de trabalho. Então, queridos, prestem bem atenção. Se o exame da ordem cobrar isso para vocês, normalmente, ao invés de colocar relação de trabalho, eles colocam relação de emprego. Prestem bem atenção, está errado. Eles trocam relação de trabalho por relação de emprego. Então, lembre, direito do trabalho é um complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia, assim como as relações coletivas, e tem competência para dirimir sobre relações de trabalho. Relação de emprego é apenas um item da relação de trabalho. A relação de trabalho também versa sobre as relações de trabalho autônomo, trabalhos avulsos, trabalho do estagiário, trabalho do empregado menor. Então, a competência é do direito do trabalho. As características do direito do trabalho é uma função de melhoria da vida e da condição de trabalho do empregado subordinado. Essa é a característica número 1. A segunda característica do direito do trabalho é o tratamento diferenciado entre os componentes da relação de emprego para buscar uma isonomia. Ou seja, os componentes da relação de trabalho normalmente é empregador versus empregado. O empregador um pouco acima e o empregado abaixo por estar subordinado ao empregador. O direito do trabalho, ele vem para equilibrar essa relação, dar um suporte maior ao empregado, que é parte hipossuficiente da relação de trabalho. A terceira característica, e não menos importante, é a tendência de abranger outras formas de trabalho onde o trabalhador se assemelha à condição de subordinado. Tem a relação de emprego e tem outras relações de trabalho, que diferenciam algumas características. Entretanto, o trabalhador ali ainda encontra subordinado ao empregador. Então, vejamos bem.
São 3 características. O direito do trabalho ele tem mais características, mas essas 3 são as mais importantes e comumente mais cobradas, que é a função de melhoria da condição e vida do trabalhador subordinado, o tratamento diferenciado entre as partes da relação de trabalho e a tendência de abranger não só a relação de emprego, mas outras relações de trabalho que têm como característica a subordinação. Tá, qual é a função do direito do trabalho? Vou trazer para vocês o entendimento do Maurício Goldini Delgado, que segundo ele, consiste na melhoria das condições de pactuação da força de trabalho na ordem socioeconômica, sendo tal valor e direção finalística. O direito do trabalho sequer se compreenderia historicamente e sequer justificar-se-ia socialmente. Então, gente, aqui ele nada mais fala que a função do direito do trabalho é trazer uma melhoria de condições de pactuação da força de trabalho, da relação de trabalho. Ou seja, o empregador, ele tem um poder maior que o empregado. O empregado dá ao empregador o seu trabalho e o empregador, em contrapartida, lhe dá a remuneração. O direito do trabalho tem como função, como finalidade, equilibrar essa relação, para que um não sobrepese o outro. Tá. Outro item que o edital de vocês pedem, além do conceito, né, que nós já estudamos, das características, da função, também pede sobre a divisão do direito do trabalho. O direito do trabalho, ele se subdivide em 2 matérias, ou seja, direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. A mais estudada é o direito individual do trabalho. No entanto, com a vigência da Lei 13.467 de 2017, comumente chamada da Reforma Trabalhista, ela trouxe para nós a prevalência do negociado sobre o legislado. E isso tem um impacto muito grande no exame da ordem, porque o exame da ordem ele pode cobrar assim: o direito coletivo do trabalho, como a reforma trabalhista, ganhou autonomia? Não. Ele simplesmente é uma subdivisão do direito do trabalho. O direito do trabalho, que é o conjunto, ou seja, o direito individual do trabalho e o direito coletivo do trabalho, ele sim é autônomo. Anteriormente, no início da história do direito do trabalho, alguns doutrinadores escreviam que o direito do trabalho ele era uma parte do direito civil. Hoje, é majoritário que existe sim a autonomia do direito do trabalho, que é direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. Tá, nós acabamos de ver o conceito, né, do direito do trabalho, que é englobamento de princípios, de regras, instituto jurídico, que regula a relação empregatícia de trabalho. Nós vemos também as características do direito do trabalho, que tem como característica 1, que é a função da melhoria da condição e do trabalho do empregado subordinado, que é o tratamento diferenciado entre os componentes da relação de emprego e tendência a abranger outras formas da relação de trabalho. Vemos que ele é subdividido em 2 ramos: direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho, sendo os dois o direito do trabalho, que é um direito autônomo. Autônomo porque tem regras próprias, na academia ele tem um estudo, a matéria do direito do trabalho próprio. Por isso, tanto a doutrina e a jurisprudência entendem que o direito do trabalho ele é autônomo. Vamos o tópico 1, né, do edital. Eu estou com o edital aqui aberto para acompanhar com vocês. Essa primeira matéria, ela é bem
ela é bem teórica, né? Nós falamos do conceito, das características, da divisão, da função, que ele tem como função a proteção da relação de trabalho. Gravem bem isso, que a proteção não é só a proteção do empregado, mas é a proteção da relação de trabalho. E já citamos que ele é um direito autônomo. Bom, meus queridos, é muito importante vocês entenderem essa parte teórica, essa parte conceitual, que isso é uma base para todos os outros conteúdos que são cobrados no edital. Eu tentei trazer um vídeo simples, um vídeo curto, para servir como resumo para vocês terem noção do que é o conceito, a divisão, como que é visto o direito do trabalho, e muitos sabem que o direito do trabalho nasceu da Revolução Industrial, de muitos direitos que foram muitos direitos que não foram dados aos empregados, que eles eram obrigados a trabalhar por várias horas exaustivas, fazerem trabalhos muito pesados e diante desse cenário, desse quadro que eles passaram naquela época, surgiram muitas revoluções. O direito individual, o direito do trabalho em si, ele nasceu do direito coletivo, das manifestações coletivas que foram surgindo diante do quadro da situação do empregado, que era naquela época totalmente inaceitável, uma vez que o Estado ele não podia intervir nessas relações. Muito obrigado. Eu espero que tenha servido como base para vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui. Se gostarem, se inscreva no canal, que durante a semana eu vou postar outros vídeos. O próximo vídeo eu vou falar sobre fundamentos e formação histórica do direito do trabalho, que é o tópico 2 do edital de vocês. Gente, estudem, foquem bastante, não peguem muita doutrina, conteúdo, porque agora não, agora é hora de resumo, agora é hora de vocês catarem a prova e fazerem. Boa noite, muito obrigada pela paciência de vocês, espero muito ter ajudado a cada um de vocês. Boa noite.